Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa pequena série sobre causas da queima do fusível das fontes de alimentação. Aqui eu peguei uma parte de um esquema elétrico de um televisor de tubo, um televisor já meio antigo, e aqui na entrada de rede tem um fusível F801. Eu vou explicar para vocês aqui nesse circuito o que é mais comum causar a queima desse fusível aqui. Tá? Começando pela ponte retificadora, como nós já vimos, né? Se um diodo entrar em curto, o fusível queima. Esses dois capacitores que tem aqui, dois capacitores ligados em paralelo com dois dos diodos da ponte retificadora, eles têm a seguinte função. Quando você liga o televisor, a tensão que vai ser aplicada nos diodos vai de 0 a 110 volts, assim, numa tacada só, de 0 a 110 volts, ou seja, um pico de tensão que chega nos diodos. 110 volts é o valor eficaz, na verdade o valor de pico pode chegar a 160 volts. Então o que acontece? No momento que você liga o TV, que a tensão vai de 0 a 160, esses dois capacitores estão descarregados. Daí eles vão se carregar com esse pico de tensão e vão dar uma amortecida neles, no pico, né, de 160 volts, para não queimar ou não correr nenhum risco de queimar os diodos aqui da ponte retificadora. Alguns equipamentos eletrônicos têm esses diodos aqui em paralelo com a ponte retificadora, não são todos. Depende do tipo do diodo que a ponte retificadora utiliza. Alguns aparelhos mais modernos usam mais, porque os diodos da ponte retificadora já podem absorver esse pico inicial. Bom, muito bem. Esses capacitores aqui servem para isso. Agora, se eles entrarem em curto, obviamente, são capacitores de baixo valor, mas de tensão de trabalho alta, 2000 volts, tá vendo? Se um deles entrar em curto, ele queima o diodo aqui. O MOSFET chaveador da fonte, aqui é o transformador Chopper. E aqui é o MOSFET que chaveia o transformador, tá vendo aqui, ó? Tá? Então, se o MOSFET entrar em curto, obviamente, ele vai causar a queima do fusível. Agora, detalhe importante. Quando você pegar um televisor ou um equipamento eletrônico qualquer que use a fonte chaveada, tem um MOSFET que chaveia o transformador Chopper, e esse MOSFET estiver em curto, é claro que o fusível vai estar queimado. Antes de você substituir, tem duas coisas para levar em consideração. Primeiro, precisa ver se ele entrou em curto entre o dreno e o gate, ou entre o dreno e o source, ou entrou tudo em curto. Depende, né? Por exemplo, se ele entrar em curto do dreno para o source, ele vira um fio aqui, ó. Daí ele acaba queimando esses resistores de baixo valor aqui, tá vendo? Esses resistores aqui embaixo, esses dois resistores, né? Então, precisa ver se na hora que você pegar o MOSFET em curto, se esses resistores aqui não vão estar queimados também. E outra coisa, se entrar em curto o dreno com gate, o dreno recebe uma tensão em torno de 150 a 160 volts quando está na rede de 110 volts. Ou 300 volts quando está na rede de 220. Só que o gate não, o gate trabalha com uma tensão bem baixa, porque o gate recebe os pulsos do oscilador de PWM. Então, às vezes acontece do fusível não queimar em tempo de salvar o integrado. Ou seja, entra em curto o dreno, que é uma tensão alta, com o source. Aí a tensão alta passa para o source. E passando para o source, adivinha para onde vai? Para o integrado. Se esse fusível não queimar a tempo, o integrado vai embora, queima junto com o MOSFET. Muitas vezes não, muitas vezes o fusível queima bem antes, tá? O fusível queima rapidinho, não deixa dar tempo de queimar esse circuito integrado aqui, o oscilador de PWM, tá, pessoal? Mas se você substituir esses componentes da fonte, o fusível também, e a fonte não funcionar, provavelmente o CI queimou junto com o MOSFET. Aí tem que trocar o CI também, tá, pessoal? Então, esses componentes que eu marquei, menos os resistores, é claro, os resistores foi só para mostrar para vocês que o MOSFET pode queimar esses dois resistores. Esses dois resistores aqui, na verdade, são um sensor de corrente, é uma proteção contra curto-circuito na saída da fonte. Olha que coisa interessante. Se alguma saída da fonte entrar em curto, aumenta a corrente pelo secundário do Chopper a qual a fonte está ligada. Consequentemente, aumenta a corrente no primário também. E se aumenta a corrente no primário do Chopper, vai aumentar a tensão gerada por esses dois resistores aqui. Essa tensão é aplicada num pino chamado sensor de corrente do oscilador de PWM. O que o sensor de corrente faz? Desliga o integrado.
e aí o integrado para de funcionar, a fonte desliga automaticamente. Então quer dizer que se tiver algum curto em qualquer uma das saídas da fonte, causa o aumento de corrente aqui no primário do chopper, o aumento de tensão em cima desses caras aqui, resistores de baixo valor. Essa corrente vai para um sensor dentro do integrado e o sensor faz o integrado desligar. E aí a fonte para de funcionar. Beleza, pessoal? Então aqui nós temos os componentes que ocasionam a queima do nosso fusível. Aqui são os componentes mais comuns, evidentemente, tá? Mais comumente causam a queima deste fusível. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Espero vocês aqui para o nosso próximo vídeo. Pode se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.